Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais dramáticos, mais intensos do antigo livro de Isaías, o capítulo 21. Sabe, não é uma historinha linear, não. É uma série de visões superpoderosas, poéticas e, olha, às vezes bem aterrorizantes. Vamos juntos decifrar o que essas três profecias querem dizer. E o capítulo já começa com tudo, com uma imagem que é puro cinema. Imagina só a força de um tufão, uma tempestade de areia vindo com tudo do deserto. É exatamente com essa pegada que a primeira visão aparece, com essa sensação de pavor, de uma força da natureza que ninguém pode parar. O palco já está montado para o que vem aí. Então vamos para a primeira grande visão. O capítulo se organiza em torno de três pesos proféticos. E o primeiro deles é contra o deserto do mar. Nome bem misterioso, né? Mas que na verdade era uma forma de se referir à antiga Babilônia, a grande superpotência da época. E essa visão, essa é a mais visceral, a mais detalhada de todas. Mas espera aí, o que exatamente é um peso? Essa palavra é chave para a gente entender o capítulo. Não é um peso físico, de quilos. É mais como uma mensagem divina, um oráculo. E geralmente uma mensagem de julgamento. Pensa assim, é uma carga profética pesada, uma responsabilidade que o profeta tem que carregar e entregar. E olha, essa visão não é só uma ideia na cabeça do profeta, não. Ela tem um efeito físico devastador nele. Ele chega a descrever uma angústia que dói no corpo, o coração disparado, um pavor que toma conta de tudo. Isso mostra pra gente o quão real e aterrorizante era a mensagem que ele estava recebendo. Dentro dessa primeira visão, o foco vai todo para a Babilônia. Mas o curioso é que a cena que a gente vê não é de uma cidade em pânico, com medo. Pelo contrário, a gente encontra uma cidade em festa, completamente por fora do destino que já está se aproximando no horizonte. E esse contraste é chocante. Dá uma olhada. De um lado, a cena de um banquete. Põem a mesa, comem, bebem. E, de repente, do outro lado, o anúncio que corta o ar, súbito e final. Caiu. A Babilônia caiu. A transição é abrupta, total. Mostra como o poder deles era frágil no fim das contas. Tá, mas como essa notícia chega? O profeta recebe uma ordem divina, em 3 passos. Ele basicamente se transforma num vigia, numa sentinela. Ele tem que ir, se posicionar e, o mais importante de tudo, contar exatamente o que ele vê. Sem filtro, sem tirar nem pôr. A missão aqui é de obediência total à visão. E aí, a narrativa cria um suspense que é de roer as unhas, porque o vigia não recebe a mensagem de uma vez. Não, ele espera. E espera. Dia e noite, sem parar, lá na torre de vigia. Essa espera toda só aumenta a nossa expectativa, a tensão do que está para acontecer, Até que, finalmente, alguma coisa surge no horizonte. Mas não é um exército óbvio, gigante. É uma procissão meio esquisita, bem específica. Cavaleiros, jumentos, camelos. A visão vem em pedaços, sabe? Como flashes, o que aumenta ainda mais o mistério. O que será que essa caravana significa? E a resposta vem com um mensageiro que chega nessa caravana. E que resposta! É o clímax de toda aquela tensão. A repetição, caiu, caiu, soou como uma martelada, né? Uma sentença final. E não é só uma derrota militar, é um colapso completo, que atinge até o poder religioso deles, com todos os ídolos quebrados no chão. Depois dessa bomba, o profeta se vira para o próprio povo. E as palavras que ele usa, meu povo sofrido, malhado como trigo na colheita, é uma expressão de uma dor, de uma conexão tão profunda. Dá para sentir que ele não tem prazer nenhum em dar essa notícia horrível. Ele só está cumprindo seu dever pesado de anunciar o que ouviu. Ok, agora respira fundo porque a gente vai para a segunda visão. E aqui o tom muda, da água para o vinho. A gente sai daquela destruição clara e detalhada da Babilônia e entra num oráculo bem curto, super misterioso e enigmático sobre um lugar chamado do mar. A cena é muito simples, mas muito forte. Uma voz grita, vindo de Seir Record, uma região inimiga, e a pergunta é repetida, cheia de urgência, de ansiedade. Guarda, e aí, como tá a noite? Guarda, me diz o que tá acontecendo. É um grito desesperado por um pouco de clareza no meio da escuridão, da incerteza. E a resposta do guarda, olha, é tudo menos direta. Amanhã está vindo, mas a noite também. O que isso quer dizer? É quase como falar que a esperança e o desespero andam de mãos dadas. Ele não dá uma solução. Ele só convida a pessoa a continuar perguntando. É uma resposta super ambígua, quase filosófica. E agora chegamos na terceira e última profecia, o peso contra a Arábia. E de novo, o tom muda.
sem aquele pavor da Babilônia, sem o mistério de Dumá. Essa visão é direta ao ponto, específica e terrivelmente urgente. A profecia fala direto com as caravanas de Dedanim, que eram grandes comerciantes nômades da região. Eles são forçados a largar suas rotas, a se esconder no meio do mato. De comerciantes eles viram fugitivos, a vida normal, o sustento deles, tudo interrompido pela guerra. E por que eles estão fugindo? O texto não deixa a menor dúvida. Eles estão correndo de ameaças militares bem concretas e imediatas, espadas já na mão, arcos prontos para atirar, o peso da guerra em si. A imagem é de perigo iminente, de puro caos. E ao contrário das outras profecias, essa aqui vem com o prazo, uma data de validade bem específica e implacável. Daqui a um ano, toda a glória de Gedar, uma das tribos árabes mais poderosas da época, vai simplesmente acabar. Ter esse relógio correndo torna o julgamento muito mais concreto e, claro, muito mais assustador. Bom, depois de passar por essas 3 visões, cada uma com uma pegada tão diferente, o que a gente tira disso tudo? Vamos dar um passo para trás agora e tentar juntar as peças, para ver o que elas nos dizem como um todo sobre o que é ser um profeta. Essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. Primeiro, a visão contra a Babilônia. O tom é de pavor e clímax, e o resultado é o colapso total. Depois, Dumá. O tom é de mistério, de ambiguidade, e a resposta fica no ar. E por fim, a Arábia. O tom é de urgência, de finalidade, e o resultado é uma destruição rápida. 3 tons, 3 mensagens, 3 destinos bem diferentes. Então o ponto crucial que conecta tudo isso é esse. É o próprio profeta no papel do vigia. E não importa como a mensagem vem, se é clara e aterrorizante, se é misteriosa e sem resposta, ou se é urgente e específica, o trabalho dele é um só: ver o que está vindo e anunciar fielmente. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Séculos e séculos depois, quando a gente lê estas palavras, quando a gente interpreta estas visões, quem é que assume o papel do vigia? Quem é que hoje em dia olha para a escuridão da incerteza e pergunta: o que houve de noite? É uma questão que ecoa através do tempo, sabe? E continua esperando uma resposta.